Outra. Eu odeio esse tipo de questão, não sei vocês. Tem duas frases, aí você tem que falar se a primeira é falsa, se a segunda é verdadeira, se uma justifica a outra. Macete. Julga cada frase isoladamente, como se uma não tivesse conexão com a outra. A primeira coisa que você faz é isso. Isso você já vai chegar na resposta, quer ver? A construção de cenários é uma ferramenta útil para análise do ambiente externo no planejamento estratégico? Certo, né? Tá falso, gente. Já está errado. Ou presta para ler e interpretar, meu Deus. Onde está o erro? Ambiente externo. O erro não é nem esse. Ó, a construção de cenários é uma ferramenta útil para analisar o ambiente externo. Vem cá, eu penso no futuro para analisar o ambiente, ou eu analiso o ambiente para imaginar o futuro? Lembra que eu falei da importância de saber os capítulos do planejamento de cor? Porque um puxa o outro. Eu não posso e não consigo construir cenários sem analisar ambientes primeiro. Como é que eu vou imaginar futuros sem a noção do atual presente? Eu tenho que ter noção do presente para imaginar o futuro. Então, olha só, a construção de cenários é uma ferramenta útil para análise do ambiente externo? Não. A análise dos ambientes externo e interno é que é uma ferramenta útil para a construção de cenários. Se eu apenas invertesse a frase, ainda continuava errado, porque está falando só do externo. Está incompleto, está errado. Então a primeira frase, falso. Sendo assim, ficamos como opção apenas a D ou a E. Já eliminou os três primeiros. Para ficar correto? A análise dos ambientes interno e externo é uma ferramenta útil para a construção de cenários. Aí ficaria correto. Agora vamos para a segunda frase. A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas operações? Um de cada vez. A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas operações? Vamos lá, tempo verbal. Sobre as forças que impactam. Isso é futuro ou presente? Presente. Como é que eu imaginar cenários permite eu atuar hoje? Quando eu penso em cenários, é para eu atuar quando? Depois de amanhã. Concorda? Então, olha só, a análise dos cenários permite a organização atuar sobre as forças que impactam suas operações? Não. A análise das forças, além dos pontos fracos, oportunidades e ameaças, permite eu criar cenários. De novo, é o mesmo erro da primeira frase. Em outras palavras, é a mesma primeira frase, com as palavras diferentes. As duas frases são idênticas, só que com palavras diferentes. O que está errado? A sequência. Então, olha só, não é a análise dos cenários que permite eu atuar sobre as forças. Atuar sobre as forças é meu ponto forte hoje, é a matriz SWOT. É o mesmo erro. Não é a análise dos cenários que permite eu atuar sobre a matriz SWOT. É eu construir a matriz SWOT que permite eu criar possíveis cenários. As duas estão falsas. Resposta correta, letra? É, as duas são falsas. Pelo mesmo motivo, é praticamente a mesma questão das duas frases. Beleza? Onde é que está a análise das forças, professor? Em qual capítulo? Na análise dos ambientes. Isso é a matriz SWOT. Ambiente interno, ponto forte fraco. Ambiente externo, oportunidade e ameaça. Análise dos ambientes é a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ok? Continuando. Outra. A proposta de cenários para o futuro implica, entre outras finalidades, prever o que possa acontecer? Vamos lá. Construir cenários permite eu prever o que pode acontecer? Permite? Vamos ver as outras. A construção de cenários permite eu criar algo que ainda não existe? Permite. A e B corretas. A construção de cenários permite eu pré-determinar o desempenho das pessoas? Isso é um pouco subjetivo, porque as pessoas podem fazer o que quiserem. Mas pré-determinar? Permite. A C também está certa. D. Garantir que as condições previstas realmente aconteçam? Não. O fato de imaginar o futuro não garante que vai acontecer. A D está errada. E é tomar decisões que assegurarão o retorno do capital investido? Com o objetivo de assegurar, sim,
que assegurarão de verdade, eu não sei, é futuro. Eu posso dizer que A é meio certo, tá? Mas A, B e C estão certas. Qual que é a resposta? Aí você tem que, olha a estratégia, a mais certa dá certo. Qual é aquela que é mais ampla? Qual é aquela que é mais indefectível? É a A. Propor cenários a prever. Dentro dessa previsão, eu posso criar o que não existe. Dentro dessa previsão, eu posso predeterminar. Dentro dessa previsão, eu posso fazer qualquer coisa. A A está mais certa do que as outras. Então a resposta correta, a letra A. Wendel, caberia recurso contra a banca numa questão dessa? Não. Porque existe uma que é mais certa, uma que é ampla, uma que é definição. Percebe que o enunciado está perguntando a definição. A proposta de cenários para o futuro implica, entre outras finalidades, isso é definitivo. Então, quer dizer, qual é aquela que define qualquer possibilidade? A letra A. A B é uma possibilidade, a C é outra possibilidade. Na hora da prova, você tem que responder a regra ou a exceção? A regra. Então, não caberia recurso. Caberia, você pode criar recurso que você quiser, mas aceitar, nem olha. Não sei se eu raciocinei para marcar, estaria correto. Por exemplo, eu marquei A justamente falando prever. Aí tem aquela teoria do Fayol que fala que fez, prever, aí eu fui definir, entendeu? Aí... Tá, o link que você fez é legal porque demonstra que você está assimilando os conteúdos. Só que aí o que a gente precisa depois da assimilação? O amadurecimento do conteúdo. Liga sempre com a linha do tempo. Fayol, teoria clássica, 1916. Ui, está lá atrás, esquece. Entendeu? Assim, pegar uma referência lá de trás, considerando que no século XXI aquilo continua igual, não, evoluiu. Então assim, não tenta. O link é legal que você fez, você está assimilando, você está demonstrando isso, mas não tenta associar que algo do século XXI, um debate do século XXI, vai repetir igualzinho como foi criado em 16. Evoluiu. Tá? Aqui está falando de prever, no sentido de um verbo comum mesmo, prever o que pode acontecer, para imaginar o futuro. Percebe que o Fayol, quando falou no PAC3, o prever, era colocar no papel. O termo prever aqui é como pensar no futuro. Tá? É um pouco mais amplo. Vamos voltar para o ritmo certo. Uma das dimensões a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno. Certo ou errado para ele? Uma das, não está falando que é a única, a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno. Ok? Ambiente interno, ponto forte, ponto fraco. Por intermédio do efetivo conhecimento das forças e fraquezas. Ponto forte, ponto fraco. Certo ou errado? Certo. Questão correta. Se falasse embaixo oportunidades e ameaças, ficaria errado, porque a oportunidade de ameaça é externa, que ainda não aconteceu. Ok? Bom, ferramentas de planejamento então. A que mais cai em prova é a matriz SWOT. É a que mais tem questões. Muito fácil. A questão é as relações de predominância que podem cair em prova. Isso a maioria das pessoas não estuda. Então vamos lá. Como é que funciona a matriz SWOT? Eu vou fazer aqui uma simulação, teste e rápido, para vocês entenderem na prática para a prova como é que funciona. Só que ela não é tão simplesinha como eu vou fazer aqui. Você pegaria uma folha, 4 quadrantes, aonde sempre do lado de cima o ambiente interno. Se é ambiente interno, porque já acontece. Então sempre do lado de cima, pontos fortes e pontos fracos. Ponto forte eu já tenho, ponto fraco eu já tenho. Do lado de baixo, obviamente, o ambiente externo. Isso é, aquilo que ainda não aconteceu. As nossas oportunidades e as nossas ameaças. Sempre ao lado esquerdo, aquilo que é positivo. Ponto forte e oportunidade. Ao lado direito, aquilo que é ruim. Ponto fraco e ameaça. Não precisa esquecer, do lado do coração, do lado esquerdo, do lado positivo. Meu coração é do lado trocado. Tá, você que está tudo errado. Dando certo, né? Enfim. Então, o que acontece? Ponto forte, ponto fraco em cima, oportunidade de ameaça embaixo. Se é algo que eu já tenho, eu consigo controlar ou não? Consigo. Então, as bancas usam um termo que é o seguinte: é correto afirmar que os elementos internos da análise dos ambientes são elementos controláveis. Perfeito. Se é interno, é controlável. Por quê? Se eu já tenho um ponto forte, eu posso melhorá-lo, posso mantê-lo, posso eliminá-lo.
Se eu já tenho um ponto fraco, eu posso eliminá-lo, eu posso ampliar. Ok? O elemento externo ainda não aconteceu. Se não aconteceu, eu tenho como controlar? Não. É incontrolável. Só que aí, antecipando uma possível pergunta de alguém aqui na sala. Uma oportunidade não é algo bom que eu ainda não fiz? Se eu vier a fazer, eu não estou controlando? Só que a partir do momento que eu faço, essa oportunidade deixou de ser oportunidade, passou a ser o quê? Ponto forte, passou a ser interno. Então como é que funciona na prática? A gente vai calhamaço de informações para cada quadrante, levantar em todos os detalhes da nossa empresa, todos os pontos fortes que a gente tem, em qualquer área, todos os pontos fracos, todas as oportunidades, todas as ameaças. Para fazer o que com isso? Tomar decisões para o planejamento. Para simular a tomada de decisão para o planejamento, vamos fazer algo rápido, com uma única palavra só por quadrante. Todos vocês estão aqui estudando para a mesma prova. Na tua opinião, qual é o seu ponto forte para essa prova? Qual é a matéria, por exemplo, que você mais domina? Tipo, caiu, gabaritei. A demora para responder isso me assusta. Então, vamos lá. Matéria que você tem mais facilidade? No seu caso, português. Beleza. No caso dela, português. Tá. Qual é aquela matéria que seu ponto fraco? Caiu, lascou. Olha como as respostas bem mais rápidas, né? Como ponto fraco a gente tem consciência, né? Olha como é o ser humano. A gente tem total consciência dos nossos pontos fracos. Não valorizamos nossos próprios pontos fortes, mas também não corrigimos aquilo que é ponto fraco. Mas enfim, resposta da maioria, que sempre é em qualquer sala que eu pergunto: raciocínio lógico, matemática. Ainda bem que não respondeu a administração. Ah, eu nem sei. Não respondeu, então tá valendo. Então, raciocínio lógico, beleza. Oportunidade, algo bom que você ainda não fez para esse concurso. Não vai responder, estudar, né? Não vai estudar. E aí? Vou dar uma dica. Quantos de vocês aqui na sala fazem uma coisa que eu encho o saco em toda aula de todos os meus alunos? 50 a 100 questões por dia. 50 a 100. Não dá. Claro que dá. Prova que dá. É trabalho. Dá e sobe. Dá. Prova, calma. 2 pessoas fazem de 50 a 100. Não estou dizendo que o resto não vai passar, mas essas 2 que fazem têm uma probabilidade maior de passar, né? 50 a 100 questões por dia, então, para todo mundo. Concorda que é uma oportunidade? Algo bom que você não faz? Por que você não faz? Por causa das desculpas esfarrapadas, como por exemplo, não tenho tempo. Tem tempo sim, vou te provar. Calma. Não precisa mexer no som não. 50 a 100 questões por dia é uma oportunidade. Beleza. Ameaça. Algo ruim que pode te atrapalhar para essa prova. Cansaço. Cansaço não é ameaça. Cansaço, ele já existe, ele é ponto fraco. Ah, mas eu não estou cansada hoje, posso vir a ficar cansada. Eu não vou chamar um cansaço de ameaça, não. Cansaço é uma consequência, não é uma ameaça, não. Ameaça é algo ruim que pode acontecer, mas que pode não acontecer. O tema da redação é difícil. Isso não é ameaça. Percebe que vocês estão falando ameaça para a prova de vocês, para cada um de vocês, individual. Eu não consegui pegar o ônibus para chegar até lá. Se ponha no lugar de alguém planejando a estratégia de uma empresa. Eu estou planejando a estratégia da empresa ou candidato, considerando a pessoa física como uma empresa. Quer ver uma ameaça real? Muita gente responderia assim aos concorrentes na hora da prova. O concorrente também não é ameaça. O concorrente, na realidade, é ponto forte. Porque qual é o seu único concorrente? Você concorda? Se eu gabaritar uma prova, a vaga é minha? Sim. Você é o seu único concorrente. Na realidade, a ameaça seria o seguinte: ter uma diarreia no dia da prova. Isso é uma ameaça. Ficar doente, o ônibus não passar, o carro furar o pneu, isso são ameaças. Tá? Isso são ameaças reais. Chegar atrasado, o motor já está fechando. Mas aí chegar atrasado, é que eu falo. Se você chegou atrasado porque furou o pneu, é uma ameaça. Se você chegou atrasado porque você acordou mais tarde, Preguiça. aí é preguiça. Aí não cabe aqui. É o que eu estou falando, você precisa ser específica. Estão entendendo nessa simulação tão singela? Como é o teor da resposta à matriz SWOT? Você tem que ser específico, você tem que ser pontual, não pode ser genérico. Senão você não consegue planejar. Então olha só, ameaça. Ter uma diarreia no dia da prova. Vou colocar isso aqui. Beleza.
Claro que não vai só uma palavra por quadrante, vão várias, vai um calhamaço. E é feito de forma profissional, não tão singela e amadora como eu estou fazendo aqui. Mas para vocês enxergarem agora, para que serve a matriz SWOT? Se eu desenho uma matriz SWOT, ela serve, em primeiro lugar, para eu definir estratégias, depois da construção dos cenários, onde todo ponto forte tem que ser consolidado, todo ponto fraco transformado em ponto forte, toda oportunidade transformada em ponto forte, e toda ameaça, se não der para transformar em ponto forte, tem que ser descartada. Isso nas próximas páginas do planejamento, lá na formulação das estratégias. Então, beleza. Depois disso, construir cenários, e para o cenário X, como é que eu consolido o português como sendo de verdade o meu ponto forte? Se eu tenho 4 horas por dia para estudar, eu tenho que deixar o português de lado porque já é meu ponto forte? Não, mas eu não preciso estudar 3 horas de português por dia, 20 minutos, meia hora, só para consolidar. Consolidei. Como é que eu transformo o raciocínio lógico em ponto forte? Se sobraram 3 horas e meia, 2 horas e meia só para raciocínio lógico. Com isso eu vou transformando em ponto forte. Percebe que a partir disso, você consegue dividir o seu horário de estudo em casa? Então quer dizer, aí você transforma em ponto forte. 50 a 100 questões por dia, não faço. Mas como é que eu transformo em ponto forte? Fazendo. Mas eu não tenho tempo. Tenho. Eu não posso. Acordei. Abri os olhos. Já tenho ali do meu lado que eu deixei separado antes de dormir 3 questões. Você não faz uma oração geralmente quando vai dormir ou quando acorda? Você vai incluir na sua oração 3 questões. Fiz 3 questões. Certo, errado e tal. E essa aqui eu fiquei em dúvida. Deixa eu fazer um asterisco aqui para eu revisar depois. Aí beleza, fui tomar banho. Antes de tomar banho, você foi ao banheiro fazer número 2. Você não pode, ao fazer número 2, ao invés de ficar no WhatsApp, entrar no que concursos e responder mais 2 ou 3 questões enquanto está fazendo número 2? Você já fez 6. Aí fui tomar café da manhã. Eu não posso, ao tomar café, deixar 2 questões na minha frente, tomando café, olho para as questões e vou respondendo. Mentalmente, eu só anoto ali a resposta que eu colocaria. Nossa, você já fez 8. Bom, estou dentro do carro, dirigindo. Parou no semáforo. Tem uma questão com letras maiores ali do meu lado que eu já deixei preparado previamente. Olhei para a questão, estou pensando na resposta dela. Ah, é correto. Parei no próximo semáforo. Deixa eu pegar, correto. Depois eu vejo direito. Nossa, já fez 10. Horário do almoço. E assim, por que você tem que fazer as questões todas de uma vez? Por que você não pode fazer picada durante o dia em segundos, cada questão? Tem tempo ou não tem? Tem. O problema é que vocês querem estudar do jeito tradicional. Qual que é o jeito tradicional? BQ, bunda na cadeira. BQ não, BC. Não é bunda quadrada, né, que é o BQ. Não, gente. Você tem como estudar 24 horas por dia sem sentir que está estudando, usando só 2 coisas: questões e mapas mentais. Você está estudando 24 horas por dia. Mapa mental em algum outro momento eu vou explicar como é que faz. Mas assim, cria o hábito das 50 a 100 questões. Este que vos falo passou em 7 concursos dentro do número de vaga. Recebi 7 telegramas em casa sem estudar teoria nenhuma. Mas por quê? Porque eu criei o hábito, eu criei o hábito das outras matérias que eu não dou aula e não tenho formação, fazer 50 a 100 questões por dia. Eu faço. Só que eu faço isso já há 9 anos. Então o que acontece? Eu comecei a passar rapidamente nos concursos logo que eu comecei a fazer isso? Não, demorou. Só que eu nunca fiz concurso com o objetivo de ser servidor. Então, para mim demorou mais tempo. Mas hoje, posso dizer que eu vou para qualquer prova. Se eu não ficar dentro do número de vaga, eu classifico. E se eu não ficar dentro do número de vaga, é porque caiu algo que eu realmente não estudei nada, não sei nada do assunto, que aí é onde que eu erro. Regimentos internos, legislação específica, isso eu não tenho. Aí eu falo que eu não tenho tempo para estudar. Porque eu dou aula manhã, tarde e noite, eu ainda faço as 55 questões. Agora as outras matérias atípicas eu realmente não tenho tempo. Estou esfarrapado. Eu posso dormir um áudio rolando enquanto eu estou dormindo. Estou estudando dormindo. Seu cérebro absorve 5% apenas, mas absorve 5%. Dormindo. Tudo é forma de estudo hoje em dia. O problema é ter disciplina. Tá? Mas vamos lá. Se eu começar a fazer isso, que eu te mostrei que é possível, eu transformei essa oportunidade em quê? Ponto forte. Beleza. Ameaça. Eu tenho como transformar a diarreia em ponto forte? Não. Não, até tem. Se eu chegar dentro da sala com diarreia, e eu posso acabar afugentando as pessoas e tirando a atenção dela. Não, esquece. Literalmente falei merda. Olha só.
Eu só posso eliminar essa possibilidade, eu não tenho como transformar em ponto forte. Por que as pessoas têm diarreia no dia da prova? Não é por uma questão de desequilíbrio, não. Intestinal, estomacal, enfim. É nervosismo. A partir do momento que você, estudando para uma prova, consolidou seus pontos fortes, transformou os pontos fracos em fortes, transformou as oportunidades em fortes, você vai estar nervoso? Não. Consequentemente, você eliminou a possibilidade da ameaça. O meu planejamento individual de estudo que eu faço é com base na matriz SWOT. Entendeu? Então, assim, cada professor cria ou copia uma estratégia diferente. Eu criei a minha. Eu nunca assisti um coaching orientando o aluno. Eu criei o meu jeito. E o meu jeito é em cima da matriz SWOT. Então, quer dizer, por isso que ele tem prazo para acabar. São 10 sessões para te ensinar a estudar. Daí para frente é com você. Se você não fizer, você é picareta. Não tem que ficar vendendo mais 10 sessões, mais 10 e enriquecendo com isso. Não faz sentido. Ficou claro isso aqui? Para fechar a matriz SWOT, cai também as relações de predominância. O que são essas relações de predominância? Então, montou sua matriz SWOT e percebeu excesso de pontos fracos com excesso de ameaças. O que eu faço? Sobreviva. Não tenho o que fazer. Respira, se puder, cai de joelho no chão, pede ajuda a Deus para sua empresa não falir. Isso é sobrevivência. O que você vai fazer se só tem ponto fraco e ameaça? Nada. Só que algumas pessoas não aceitam isso. É naquele momento da pior crise que surgem pequenos exemplos em quantidade de histórias de sucesso, como por exemplo Samuel Klein, dono das Casas Bahia, que no momento da pior crise que esse país viveu, que foi o governo Sarney, ao invés de fechar as portas, ele tinha umas 80 lojas no Brasil inteiro, ele chegou no início do governo Collor com 300 lojas. O que o cara fez? Suicídio. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. O que o cara faz? Ele começa a emprestar dinheiro para as fábricas não demitirem. E as fábricas não demitindo, continuando a fornecer produtos para Casas Bahia. O cara chegou a emprestar dinheiro para a Brastemp não falir na época. Só que o cara tinha dinheiro para emprestar? Não tinha. A primeira coisa que ele fez, vendeu quase todo o patrimônio pessoal para poder esse dinheiro emprestar. Ainda assim não foi suficiente. Ele pegou parte desse dinheiro, comprou uma financeira falida, tipo uma Cacique da vida, essas financeiras aí de rua. Só que o que ele transformou essa financeira? Antigamente, você fazia uma compra nas Casas Bahia com boleto, tinha que pagar no banco. Ele monta um banco dentro de cada loja, aonde os boletos são pagos aonde? Somente na financeira das Casas Bahia, dentro da própria loja. Ao ir lá pagar, o que eu acabo fazendo? Olhando para o resto da loja. Acabei de pagar o boletim, mas o que eu faço? Compro outra coisa. E mantenho o meu endividamento. E ele mantém a entrada financeira. Com uma cultura de prestações que cabem no seu bolso. Não permitindo que o pobre tenha uma prestação maior do que a sua renda. Por outro lado, divide em quantas vezes for necessário. 100 vezes, 80 vezes, 70 vezes. Desde que a prestação seja de 20 e poucos reais. Isso o pobre paga. Mesmo que seja por 100 anos, mas ele paga. E qual é o único patrimônio que o pobre tem? O nome. O nome não pode sujar, porque se sujar o nome não tem mais carnezinho. Eu não vou comprar mais nada. O que o Samuel fazia na época da pior crise do Brasil? Ele chegava em cada loja, ele visitava pessoalmente as lojas, ele percebia lá uma pessoa muito pobre na fila para pagar. E essa pessoa lá, tensa, nervosa, ele se aproximava, se apresentava, perguntava o nome da pessoa. E a pessoa, ô, seu Samuel, estou tão desesperado, estou sem dinheiro para pagar esse boleto. Ah, é? Me dá aqui o seu boleto. Ele rasgava. E aí ele perdoava a dívida. Imagina, tu foi lá pagar o seu boleto, teve a dívida perdoada. Assim que você se emancipa mais um pouco, você vai comprar onde? De novo. Eternamente naquela loja. Mas não é só você não. Você vai contar essa história com a sua família, com seus amigos, com seu primo, com o cachorro. Um cliente de dívida perdoada se transforma em 100 clientes pagantes. Tinha algo para dar certo no meio da pior crise? Não tinha, isso era suicídio. Mas deu certo. Mas eu estou falando de um caso, de um cara que quando jovem estava num muro de fuzilamento lá na Alemanha e o soldado veio metralhando todo mundo. Quando chegou na vez dele, a arma travou. E aí o soldado sai correndo que de longe eu te mato. Samuel saiu correndo com 16 anos. Destravou a arma, ficou atirando e não pegou no Samuel. O cara correu tanto que veio parar aqui no Brasil, Forrest Gump. Veio fugido da Segunda Guerra Mundial. O cara já predestinado à sobrevivência não vai conseguir passar por uma crisezinha financeira de um país inteiro? Pode passar.
Só que isso é exceção, não é regra. O certo, se eu só tenho ponto fraco e ameaça, só tenta respirar, pede a Deus para um milagre acontecer. Não tem o que fazer. Mas aí eu fiz minha matriz SWOT. Deu pontos fortes pra caramba, mas muita ameaça. Então quer dizer, isso é perigoso, porque a ameaça é fácil de se transformar em quê? Ponto fraco. Quando eu tenho um ponto forte com ameaça, é o momento da chamada manutenção. Manutenção não dá um ar de ficar estagnado, mas não é isso não. Manutenção é o seguinte, o que eu mantenho? Se eu só tenho ponto forte e ameaça, não é a ameaça que eu tenho que manter, é o quê? Ponto forte. Manter os pontos fortes, fortes. Porque se a ameaça virar ponto fraco, meus pontos fortes estão consolidados. Exemplo, um dos meus pontos fortes é atendimento. O atendimento da minha empresa é maravilhoso. Uma ameaça. Eu corro o risco de perder o local onde minha empresa está inserida, porque está tendo uma obra do governo e provavelmente vai ter uma desapropriação. Bom, o que eu faço? A única coisa que eu tenho para me apegar, meu atendimento. Então vou treinar ainda mais em atendimento à galera, ficar reconhecido como um excelente atendimento, porque caso eu seja desapropriado, eu criei tanta fama em bom atendimento que as pessoas vão onde eu estiver. Consolidei, mantive o ponto forte, forte. Fiz a matriz SWOT, deu ponto fraco pra caramba, com oportunidades. Opa, tô ferrado, muito ponto fraco. Mas as oportunidades, se eu transformá-las, viram pontos fortes. Não é isso que a gente viu aqui? É o momento do chamado o quê? Crescimento. Não é crescimento físico, não é abrir filial, comprar novos produtos, não. É crescimento no sentido de amadurecimento. Amadurecer. Então, como é que eu amadureço tendo pontos fracos, mas oportunidades? Abraça a porcaria das oportunidades e transforma em ponto forte. Porque elas, sendo pontos fortes, diminuem o impacto dos meus pontos fracos. Em que momento então eu adoto a estratégia de abrir filial, contratar gente nova, ter novos produtos, ir para as cabeças, investir pesado? Somente aqui, que é o chamado desenvolvimento. O problema é que desenvolvimento é sinônimo de crescimento no dicionário. Entenda que aqui crescimento, ele é amadurecimento, é psicológico, é no campo das ideias. Desenvolvimento é arregaçar a manga e crescer fisicamente. É o momento que eu tenho ponto forte com oportunidade, o melhor momento possível. Ponto forte com oportunidade, caramba, vá contratar gente nova, vá crescer. Aquelas 12 filiais que eu já tive, teria que ter sido constituído numa época de ponto forte com oportunidade. Eu abri as filiais em que momento? Ponto fraco com oportunidade. Era o momento de eu amadurecer e não de eu abrir várias filiais. Percebeu a diferença de crescimento para desenvolvimento? Essa relação cai em prova, com essa troca de palavras. Beleza? Matriz SWOT é a ferramenta que mais cai em prova, é a mais utilizada em planejamento, serve para a vida pessoal também, aonde a gente determina nossos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, para decidir o que fazer em relação a isso, analisar o ambiente que a empresa está inserida. Então, ponto forte, ponto fraco, como a gente já viu, é aquilo que a gente já tem. Se eu já tenho, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Oportunidade e ameaça são coisas que ainda não aconteceram e que eu posso me antecipar ou me proteger antecipadamente para abraçar as oportunidades ou pegar a ameaça e tentar evitá-la ou afastá-la. Aí a gente terminou a aula passada vendo as relações de predominância. Então, por exemplo, quando eu tenho ponto fraco com ameaça, não tem muito o que fazer. Então a gente vai para a sobrevivência. Cair de joelho no chão, rezar e ver se acontece alguma coisa positiva para a empresa. Quando eu tenho ponto forte com ameaça, é o momento da chamada manutenção. Manter os pontos fortes, para que quando as ameaças se vierem chegar perto da nossa empresa, os pontos fortes nos protegem. Então, manutenção. Pontos fracos com oportunidades, o ponto fraco é ruim, mas se eu tenho a oportunidade de abraçá-las, diminui o impacto dos pontos fracos. É o momento do chamado crescimento. É aqui na hora da prova, como eu falei na aula passada, que os candidatos erram bastante, porque acham que crescimento é crescimento físico, abrir filial, contratar gente nova, e não é isso. É crescimento no sentido de amadurecimento. Até pedi para vocês copiarem na aula passada embaixo a palavra amadurecimento. E a melhor situação possível, quando eu tenho pontos fortes com oportunidades, que é show de bola, que é tudo de bom, é o momento do desenvolvimento. Aí é crescimento físico. Aí a gente abre filial, aí a gente contrata gente nova, porque a situação é toda favorável. Questão 16. Considerando a análise de cenário no âmbito da análise SWOT,
Assinar a opção que apresenta a associação correta entre o tipo de cenário e os seus fatores predominantes. Então, por exemplo, seria um cenário de sobrevivência quando eu tenho ponto ameaça e ponto forte? Se a sobrevivência é a pior situação possível, o que é o pior possível? Ameaça e ponto fraco, quando não é a letra A. Manutenção, quando eu tenho ameaças e pontos fracos, isso é sobrevivência. Manutenção, quando eu tenho oportunidades e pontos fracos. Lembra que manutenção é manter os pontos fortes, fortes. Então, se é manutenção, manter ponto forte, forte, manutenção é ponto forte com o quê? Com ameaça. Então, não é assim também. Letra D, crescimento, que é ameaça com ponto fraco. Com ameaça com ponto fraco é a pior situação possível, é sobrevivência. Então, a letra E, desenvolvimento, oportunidades com pontos fortes. Aí, correto, que envolve o crescimento físico da empresa, abrir novas filiais, etc. Então, nesse caso, questão correta, letra E. Outro. Aí, voltando para uma do SESP agora. O processo de planejamento estratégico, em que se definem a missão e a visão da instituição, alinhado à construção da matriz SWOT, o objetivo é alavancar a sinergia e o nível de entropia da organização. Macetezinho de técnica de estudo que vocês devem adotar daqui para frente estudando em casa e na hora da prova principalmente. Quando tem esse tipo de questão, esse tipo não, qualquer questão, começa a criar o hábito de grifar as palavras-chave, porque senão você se enrola nas palavras que não tem a ver com a sua preocupação de julgamento lá na hora da prova. Quais são as palavras-chave desse enunciado? Para ver isso, vai frase por frase. Processo de planejamento estratégico em que se define a visão e a missão da instituição. O que é chave daí? Estratégico, visão e missão. Ok. Alinhado à construção da matriz SWOT, o objetivo é alavancar a sinergia e o nível de entropia da organização. Sinergia e entropia. Questão tão pequenininha e tem pelo menos uns 6 termos técnicos que você precisa saber a tradução. Então, vamos julgar primeiro agora a ideia. O processo de planejamento estratégico, em que se define a visão e a missão. É no planejamento estratégico que a gente define a visão e a missão? Sim. Tanto é que a gente viu isso na aula passada, que faz parte dos primeiros capítulos do planejamento. Correto. Alinhado à construção da matriz SWOT. Eu defino visão e missão alinhado à construção da matriz SWOT? Tanto defino que a matriz SWOT é uma ferramenta de planejamento. Então até aí está correto. Objetiva, alavancar a sinergia. O que é sinergia? Um de cada vez. Bom dia, gente. O que é sinergia? Sinergia é que vocês não estão possuindo nesse exato momento. Pensar junto, juntar força, né? Isso que não está rolando agora, porque ainda está cedinho, daqui a pouco rola, depois do café. Tem café na hora do intervalo? Não, então não vai rolar, tá tudo bem. Então, assim, sinergia é todo mundo junto, união. As pessoas trabalhando com o mesmo esforço. Então, vamos lá. O planejamento, com base em visão e missão alinhada à matriz SWOT, permite a sinergia? A empresa trabalhar em conjunto? Sim. E o objetivo é também alavancar o nível de entropia. O que é entropia? Desorganização. Oi? Desorganização. Desorganização, entropia? Quase. Entropia é uma palavra da biologia que significa morte, degeneração. Só que uma empresa não morre literalmente, ela se desmembra, desorganiza, ela se desfaz. Entropia é a característica, é a certeza que todo ser vivo tem. Qual a única certeza que o ser vivo tem? Vai morrer. Então a entropia é a certeza da morte. Se todo ser vivo morre, uma empresa não é feita de seres vivos? Então ela vai morrer também. Uma empresa não é para atender seres vivos que vão morrer também. Então, quer dizer, de onde surgiu essa ideia de comparar com biologia? Por isso que eu falo, assim, em algumas turmas, e falo para vocês, Teoria Geral da Administração, TGA, por exemplo, não está no edital do TST, não está no edital do TRF. Só que se você não entende TGA, você não entende essas palavras. TGA é uma matéria que vai te enriquecer o vocabulário, para você entender tudo de administração. Existiu uma teoria, em 1951, de um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, nome é estranho, que ele escreveu uma teoria chamada Teoria dos Sistemas. O que foi a Teoria dos Sistemas? Ele fez uma analogia entre biologia e organizações. Foi uma teoria tão marcante que, embora escrita em 51, ela continua moderna até os dias de hoje. Não precisa alterar uma palavra.
Foi a primeira teoria que definiu para as empresas o seguinte: empresas, parem de olhar para dentro, comecem a olhar para fora. Comecem a olhar para o cliente, comecem a olhar para o concorrente, comecem a olhar para o ambiente. Por quê? Até 51, até o final da Segunda Guerra Mundial, e a reconstrução do Japão, que definiu novos rumos para a gestão de qualidade, as empresas fabricavam o que elas queriam. E o mercado, se não comprasse, é porque era burro. Então, quer dizer, isso a gente chama de sistema fechado. O que é sistema fechado? Só eu que existo, quem não quiser comprar de mim é uma besta. Era mais ou menos assim. A Ford, quando lançou o primeiro carro, foi revolucionário. Porra, não existia carro, mas só existia um modelo e uma cor. Então, quer dizer, hoje, uma fábrica que só tem uma opção de produto de uma única cor, vende? Não. Uma fábrica hoje, uma empresa qualquer, ela tem que se adequar aos objetivos do cliente. Então foi essa teoria que falou isso. Organizações sejam como seres vivos, sistemas abertos. O que é um sistema aberto na biologia? Recebe influência do mundo à sua volta e influencia de volta o mundo ao redor. Exemplo, você sai na rua, como no domingo passado, com aquela chuva tal, depois da hora do almoço, e de repente você gripa. Você não recebeu a influência do mundo à sua volta e ficou gripado? Aí você chegou na sua casa, deu um espirro na cara de cada pessoa da sua família. Você deixou todo mundo gripado também. Você não influenciou de volta o mundo ao redor? Visão sistêmica. Então, o que é visão sistêmica? A empresa ouvir os clientes e elaborar produtos para atender às necessidades desses clientes. A partir dessa teoria, todas as teorias consideraram as organizações como sistemas abertos, que precisam fazer isso. Só que como o cara era biólogo, o que ele faz? Ele pega palavras da biologia e transforma em gestão. 4 palavrinhas comuns de cair em prova, e olha que a questão não é de TGA, a questão é de planejamento, mas que traz palavras de TGA. Quais são essas 4 palavras? Entropia é uma delas, negentropia, deixa eu pegar o que pensar que está entropia, negentropia, esse daqui está pior. Esse está o quê? Você conhece depois da prova. Homeostase. Homeostase. E outra palavrinha que pode cair no meio das questões. Homeorrese. Só que isso é fácil, né? Vocês, nossa. Essas palavras vocês aprenderam lá no 2º grau, só não lembram. Lá em biologia. Entropia é a capacidade que todo ser vivo tem de morrer. Olha só a lógica. Negentropia, neg-entropia, entropia negativa. Se entropia é morrer, entropia negativa é o quê? Não morrer não, porque todo ser vivo morre, mas é desacelerar a morte, morrer mais devagar. Então, ó, entropia é a capacidade característica de degeneração. Entropia negativa, morrer mais lentamente, desacelerar a morte. Homeostase, vocês não lembram, mas viram isso lá em biologia no 2º grau. É a capacidade que todo ser vivo tem de se manter em equilíbrio. Por exemplo, não, daqui a pouco eu explico. E homeorrese é a busca do equilíbrio quando atacado. Vamos explicar isso melhor. Todo ser vivo tem como característica morrer. Toda empresa, se permanecer do jeitinho que está, sem nenhuma grande alteração, vai morrer também. Por quê? Porque os clientes dessa empresa também vão morrer. E se eu não renovo a minha empresa, no dia que o último cliente morrer, minha empresa morre junto. Isso é entropia. O que seria entropia negativa? Desacelerar isso. Então, por exemplo, o que o ser humano criou para viver mais tempo? Ou para desacelerar a degeneração? Botox, silicone, plástico, alimentação macrobiótica, cuidado com a saúde. Tudo isso não é para desacelerar a degeneração? O que uma empresa tem que fazer para desacelerar a degeneração? Escutar o cliente, atender o que o cliente deseja, criar produtos que o cliente quer. Com isso ela não vai morrer tão cedo. Coca-Cola, por exemplo, tem 127 anos, porque embora seja o mesmo produto, ela se comunica com o cliente há 127 anos, adequando a embalagem, comunicação, estratégias de marketing, distribuição, e com isso ela vai vivendo. Homeostase, o que seria o equilíbrio? Todo ser vivo é um conjunto de sistemas. Circulatório, reprodutório, digestivo, que agora se fala digestório, e por aí vai, que precisam trabalhar em harmonia.
Uma empresa não é um conjunto de departamentos que precisam trabalhar em harmonia. Só que uma empresa não interage com o mercado, concorrentes, clientes, meio ambiente, e tudo isso precisa ser o quê? Harmônico. O que é isso então? Homeostase. E o que é homeorese? Todo ser vivo, quando atacado, busca o equilíbrio. Por exemplo, você corta a carne, não cicatriza? O que é isso? Homeorese. Uma empresa não vai ser atacada todo dia pelos concorrentes? E tem que se manter em equilíbrio. Uma empresa não vai ser atacada todo dia pela mudança de comportamento do consumidor, que hoje é repentino. Hoje o cliente ama uma empresa, posta no Facebook que ama. Amanhã ele já odeia, já posta também, já compra em outra empresa. E a empresa tem que saber reagir a isso. Então, quer dizer, é biologia? É. Mas olha como isso se torna perfeito com gestão. Isso está dentro da matéria TGA, Teoria Geral da Administração. São 11 teorias. Em faculdade a gente vê isso em um ano. Alguém aqui fez administração? Lembra de ter visto TGA? De ter dormido em todas as aulas? Você não dormiu? Não, eu dormi. Meu professor tinha 90 anos, ele deve ter segurado um pergaminho para o Faiol escrever teoria clássica, né? Mas enfim, não pode. Mas é importantíssimo entender as palavras-chave de cada teoria, o nome do autor e a época em que foi escrito. Isso mostra para a gente todas as ferramentas que a gente estuda hoje. Planejamento, direção, organização, que a gente vai ver ainda, gestão de processos, gestão da qualidade, tudo isso teve origem aqui, nessa evolução histórica. Ao entender essa evolução histórica, você entende tudo, de administração de materiais, gestão de pessoas e administração geral e pública. Entendeu? Então isso aqui é essencial, mesmo não estando em edital nenhum. Mas enfim, para a gente entender essa questão. Tudo de bom, né? Planejamento, propicia visão e missão, alinhada a matriz SWOT, propicia alavancar a sinergia, top. Só que a questão ficou errada por quê? Porque entropia é a morte. Eu estou fazendo tudo isso para a empresa morrer? Eu quero alavancar a morte? Não. Se tivesse assim, alavancar o nível de entropia negativa, aí estaria correto. Só que o candidato colocaria errado. Porque entropia negativa dá uma ideia de coisa ruim. E né, a palavra negativa. E entropia negativa não é ruim, entropia negativa é boa, porque é desaceleração da morte. Beleza? Diga. Eu acho que eu estava lendo em gestão de pessoas, mas stakeholders, que chamam o pessoal de fora da organização que se fala Parou. fora. Stakeholder não é só quem está fora. O que é stakeholder? Muitos termos em inglês, se a gente traduzir ao pé da letra, perdem o sentido, porque o vocabulário em inglês é muito mais reduzido que o português. Então, uma única palavra significa 1000 coisas. Alguns termos em inglês são conceitos. Esse é um caso de um conceito. Resumindo, o que é stakeholder? Qualquer pessoa, dentro ou fora, cliente, funcionário, fornecedor, credor, que tenha uma relação de dependência econômica com a empresa, aonde eu dependo economicamente da empresa e a empresa depende economicamente de mim. Aí é stakeholder. Por exemplo, vocês, enquanto clientes de alguma escola de concurso, no caso aqui do processo, são stakeholders daqui? Não. Vocês não dependem economicamente nem de uma escola, nem de uma farmácia, nem de uma padaria. Só que essas empresas dependem economicamente dos seus clientes. Isso é uma relação muito perigosa para as empresas. Que se ela não for perfeita, ela perde esse cliente. Se uma empresa consegue, no caso de clientes, criar uma relação de dependência, onde um depende do outro, numa relação ganha-ganha, os dois lados têm que ganhar, você tem um cliente eterno. Isso no caso de clientes. Eu posso criar stakeholder para funcionários, para não perdê-los. Posso criar para fornecedores, para estabelecer uma parceria duradoura para o resto da vida. Credores, embora eu não queira uma parceria com credores, porque eu devo, mas tendo uma parceria com credores, eles entendem o atraso do meu pagamento. Entende? Então, quer dizer, isso é stakeholder, relação de dependência econômica de duas mãos, ganha-ganha, onde um depende economicamente do outro. Se eu dependo economicamente de você, eu desejo o seu sucesso. E eu, empresa, vou fazer tudo pelo seu sucesso. Porque você também depende economicamente de mim e a gente vai continuar se alimentando financeiramente. Isso é stakeholder. Beleza? Outra. A sobrevivência e o crescimento da organização dependem da manutenção intocada da sua cultura organizacional, de modo a fazer frente às mudanças do ambiente externo. A cultura de uma organização... Está misturando com gestão de pessoas. Não é que está misturando, é tudo interligado. A cultura de uma organização tem que permanecer intocada, ela tem que evoluir. Então, quer dizer, independente do resto da questão, ela já está errada porque falou de cultura intocada. Né? Então, nesse caso, errado. Outro, considere que após a realização da análise SWOT, a equipe de planejamento da empresa X tenha verificado que a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica e que, por esse motivo, devem reduzir a compra
de produtos fornecidos pela empresa X. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes e dominantes, baseando-se apenas nesse contexto. A própria questão está falando, o candidato não vá além do que está escrito. É correto afirmar que a organização deve adotar a postura de manutenção? Aí você trava. Claro, vocês acabaram de ver o conceito, viram na aula passada as relações de predominância. Primeira coisa que o teu cérebro tem que conseguir fazer na hora da prova, o que é manutenção? Lembra que manutenção é manter os pontos fortes. Então manutenção é quando eu tenho ponto forte e ameaça. O que eu tenho que identificar no texto agora? Se tem ponto forte, se tem ameaça. Então vamos lá. Aqui já está falando que a organização apresenta pontos fortes dominantes. Ponto forte tem. Preciso ver agora se o que tem de negativo aqui é ameaça ou ponto fraco. Então vamos lá. Está dizendo que os clientes residem em países que estão em crise econômica. Se isso já acontece, é ponto forte. Só que continua o texto. E que por esse motivo devem reduzir a compra. Já reduziram? Se ainda não reduziram, é ponto fraco ou é ameaça? Aí é ameaça. A banca tentou confundir o candidato, porque se você julga, eles residem em países que estão em crise, já é ponto fraco. Só que o texto continua, reside em países que estão em crise, mas ainda não reduziram a compra. Então isso ainda pode acontecer. Então é ameaça. Ameaça com ponto forte é manutenção? Sim, questão correta. Então percebe a lógica? É muita palavra para na hora da prova você se perder. Vai direto ao ponto, manutenção, ponto forte com ameaça. Tem ponto forte e ameaça no texto? Identificou, respondeu, vamos para a próxima. Claro que isso, eu estou colocando aparentemente fácil demais, né? Eu sei que não é fácil demais fazer isso. Mas é treino. Se você treinar questões todo dia, você chega nesse nível. Por isso que eu encho o saco, vou falar toda a aula, 50, 100 questões por dia. Se você criar esse hábito, a vaga é sua, de qualquer concurso. Qual é o percentual de pessoas que treinam 50, 100 questões por dia? 5% dos candidatos do Brasil inteiro fazem isso. 5% ficam dentro do número de vaga. Continuando. Acerca da análise SWOT, assinale a opção correta. Vocês estão vendo um monte de questão sobre SWOT que eu trouxe? Isso é só uma amostra do universo que existe. Como é a ferramenta que mais cai, é a ferramenta que mais questões a gente tem para estudar. A tendência de restringir o orçamento público a ser previsto pelo governo para determinado órgão público, por ele administrar, configura o que se denomina oportunidade? Um de cada vez. Ó, tendência de restringir o orçamento, isso é bom ou ruim? Isso é oportunidade? É ameaça. Letra A está errada. B. A inexistência de servidores capacitados em determinada área de interesse de uma organização pública configura uma oportunidade? Pô, a inexistência de algo que eu preciso é ponto fraco? Errado. A falta de controle interno para acesso a informações organizacionais relevantes configura uma ameaça? A falta de controle interno já existe. Se ela já existe, ela é o quê? Ponto fraco? Errado. A possibilidade de que organizações estrangeiras se interessem em apoiar atividades estratégicas de determinada organização configura o que se denomina força? Se a possibilidade de algo bom acontecer ainda não acontece, é oportunidade, não é ponto forte. Aí vem a última. A existência de problemas na gestão dos processos internos das organizações. Isso é bom ou ruim? Ruim. Isso já acontece ou não? Já. É uma fraqueza? Questão correta. Então qual que é a malícia para vocês responderem esse tipo de questão? É bom ou ruim? Se é bom, ou é ponto forte ou é oportunidade. Se é ruim, ou é ponto fraco ou é ameaça. Aí vem a segunda pergunta. Já acontece ou ainda não? Se já acontece, ou é ponto forte ou fraco. Se ainda não acontece, ou é oportunidade ou ameaça. Aí fica fácil encaixar nesse esquema. Então nesse caso, letra E. Bom, outra ferramenta chamada as forças de porta. É a segunda ferramenta que mais cai em prova. Galera, isso daqui eu chamo de ferramenta porque os livros chamam de ferramenta e porque as bancas chamam de ferramenta. Mas não é ferramenta. Por que não é uma ferramenta? O termo ferramenta é quando a gente manipula, manuseia. É algo que a gente pega. Por exemplo, por que uma chave de fenda se chama ferramenta? Porque você pega a chave de fenda para fazer algo. Por exemplo, a matriz SWOT. Eu não ponho no papel para analisar? Então é uma ferramenta. Agora, forças de Porter. Não é algo que você manuseia. Mas se a banca chama de ferramenta, vamos chamar também. Forças de Porter, na realidade, são lembretes.
Michael Porter, no livro Vantagem Competitiva, de 1979, salvo engano, colocou pela primeira vez o seguinte: quais são as 5 forças que toda empresa ou esquece de colocar no planejamento, não leva em consideração, ou pega uma ou duas delas e foca o planejamento só naquilo. Então, sabe aqueles post-its que a gente coloca lá para lembrar de alguma coisa? Fazendo uma analogia, as 5 forças de Porter são 5 post-its que um administrador não pode esquecer de colocar no planejamento. Mas o planejamento não pode ser com base só nas 5 forças. Quais seriam essas 5 forças, então, que o Porter diz que as empresas ou pecam pelo excesso ou pecam pela falta? Seriam essas aqui: rivalidade entre concorrentes, poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de clientes, ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos entrantes, novos concorrentes. Isso você tem que saber de cor, quais são as 5 forças de Porter. As questões são em cima disso. Mas vamos explicar, porque entendendo isso, você absorve as 5 forças mais fácil. Tem muita empresa que estabelece seu planejamento perfeito, top, só que esquece de contemplar os concorrentes. Por quê? Porque tem empresa que você acha inabalável. O concorrente nunca vai chegar perto de mim. Quem ignora o concorrente hoje é engolido por esse próprio concorrente tempos depois. O pequeno de hoje se torna o gigante de amanhã. E gigante não necessariamente em tamanho, gigante hoje em captação de clientes. Que hoje a empresa boa não é empresa grande. Empresa boa é empresa que tem mais clientes. Ela pode ser pequenininha, pode ser da sua casa. Então, por exemplo, ao contrário, tem empresa que foca seu planejamento apenas em destruir seu concorrente. Esquece o resto. Eu não posso ignorar meu concorrente, mas eu também não posso centrar só nele. Eu tenho que pensar no meu cliente, tenho que pensar no mercado, tenho que pensar em um monte de coisa. Então, por exemplo, nesse universo de concursos que a gente vive aqui, sem citar nome de escola alguma, nós tínhamos esse mercado na mão de 2 grandes concorrentes no passado. Esses 2 concorrentes não existem mais. Quebraram praticamente no mesmo mês. Brigaram a vida toda, já foram parceiros no passado, brigaram a vida toda e hoje não existem mais. Existem, mas ou franquia, ou no online, enfim, né, aquela coisa de grande porte não tem mais. Por quê? Porque um só se centrou no outro. Esqueceram o crescimento de outros concorrentes, de outras escolas, que hoje existem aqui em Brasília, por exemplo. Então, quer dizer, o que acaba acontecendo quando eu centralizo no meu concorrente? Eu esqueço o resto. Por outro lado, se eu ignoro os concorrentes pequenininhos, que hoje não são nada, amanhã eles crescem e engolem o mercado. Então, o que o Porter coloca? Não esquece o concorrente, mas tem outras coisas para você não esquecer também. Ameaça de produtos substitutos. No caso das aulas para concurso, qual é o produto substituto da aula presencial? A videoaula. Então, quer dizer, cada vez mais alunos migram para o formato videoaula. Eu, particularmente, acho que nada substitui a aula presencial. Por quê? Você tira a dúvida ali na hora, o próprio professor, de acordo com o que ele analisa da turma, ele leva a aula para um direcionamento, dá mais atenção para uma coisa e menos para outra. Cada turma é uma aula diferente. Eu posso usar os mesmos slides em todas as salas, mas eu vou explicar coisas diferentes em cada turma, porque eu vou de acordo com o que eu percebo da turma. Na videoaula isso não é permitido, não dá. Na videoaula não tem interação, mas tem um outro fator. As pessoas estão cansadas de irem para um local, por exemplo, e porventura o professor não veio, ocorreu algum incidente, algum transtorno, alguma falha de comunicação, e aí não tem a aula. Pô, você não tem tempo a perder no século XXI. Outra coisa, tem engarrafamentos, tem o próprio horário de trabalho. A videoaula te permite o quê? Estudar quando você quer, estudar no seu tempo. Tem vantagens e desvantagens das duas. Só que o que acontece? Muitas organizações focadas em aulas presenciais, eu não estou falando só de escola de concurso, faculdades, tudo mais, ainda não trabalham com videoaula, estão ficando fora do mercado. Então, quer dizer, eu tenho que pensar em produtos substitutos que possam ser criados no futuro para me antecipar isso. Tá, hoje a gente tem no formato videoaula e aula presencial. Existe algo que possa substituir esses 2 formatos? Um de cada vez. Existe justamente a mistura dos 2 formatos num formato novo. Então, por exemplo, eu posso oferecer aulas teóricas no online e em questões em exercício presencial, ou inverso. Eu posso misturar os 2. Então, quer dizer, e hoje ninguém é expert em misturar os 2. Ou é um ou é outro. E ainda pecam nas 2 estratégias. Então, quer dizer, a partir do momento que você cria um modelo novo, você já está pensando num produto substituto que pode vir a ser criado
E se você é o primeiro que cria isso, você é inovador. Vão vir copiando? Vão. Podem copiar à vontade. Quem fica marcado na cabeça do cliente é quem inova. Então, quer dizer, claro que aí você tem que continuar se superando todo dia. Eu inovei, mas deixei os concorrentes ficarem melhores do que eu, esquece, você morreu no mercado. Outro fator, a ameaça de novos entrantes, novos concorrentes, ou chamados novos players, novos jogadores do mercado. Muitas empresas também centralizam seus planejamentos nos concorrentes que já existem. E os concorrentes que ainda não existem, mas podem existir. Ninguém se protege disso antecipadamente, isso é um erro. Então, por exemplo, vamos supor que alguma grande rede de faculdades e universidades que atenda o Brasil inteiro decida criar nas suas estruturas físicas que já existem para faculdades uma rede para concurso. Acabou com todas as escolas do Brasil inteiro. Entende? Quer dizer, e aí ninguém se protege disso, ninguém pensa antecipadamente. Ou será que as universidades ignoram o mercado de concursos achando que não é lucrativo? Claro que é. Muita gente quer realizar sonho, muita gente precisa das aulas, é um mercado lucrativo. Se você oferece algo com alto padrão de qualidade, com estruturas no Brasil inteiro que já existem, custo fixo lá embaixo, então, porque aluguel já existe, água já existe, luz já existe, você arrebenta. Só que ninguém se protege disso, deixa acontecer para se proteger. E aí não dá mais tempo. Então eu tenho que, segundo Porter, lembrar, novos concorrentes podem surgir, novos produtos podem surgir, e eu tenho que focar também nos meus concorrentes atuais. E além disso, poder de barganha de fornecedores e de clientes. Fornecedores. Muitas empresas esquecem de fazer parceria com seus fornecedores. A gente tem uma interpretação de que fornecedor é alguém do mal, que quer arrancar meu dinheiro. E essa relação cliente versus fornecedor, ela não deveria existir. Teria que ser cliente, coraçãozinho, fornecedor. Porque a gente tem que interpretar o seguinte: sem fornecedores eu não tenho produtos. E o fornecedor sem eu como cliente não tem dinheiro. Então, quer dizer, teria que ser parceria. Só que não é. Por exemplo, o sonho do consumidor brasileiro: chegar numa loja e ter o maior desconto possível sempre. Se ele tiver o maior desconto possível sempre para todos os clientes, a loja quebra. Mas na realidade isso não é o sonho do consumidor brasileiro, não. O sonho do consumidor brasileiro é chegar numa loja e ter o produto de graça, sem pagar nada. Você vira cliente fiel. Melhor ainda, se a loja te pagar para você levar o produto. Ou, aí eu sou fiel só. Só que os fornecedores vão o quê com isso? Quebrar. E se eles quebram, fica só um no mercado. O que esse único no mercado vai poder fazer com o preço e com a qualidade? Monopólio. O preço alto que ele quiser colocar, a qualidade péssima que ele quiser colocar, e a gente é refém. Então, na realidade, teria que ser o contrário. Eu, como cliente, eu tenho que desejar o sucesso dos fornecedores que eu compro. Porque eles, permanecendo no mercado cada vez mais ricos, podem diminuir o preço do produto que eu adquiro e elevar a qualidade. Então é isso que o Porter coloca: faça parcerias com os fornecedores. Mas isso tem que ser contemplado no planejamento estratégico. Não é uma parceria oportuna, não, tem que ser planejado. E por último, mas não menos importante, poder de barganha dos clientes. Aí é que as empresas esquecem mesmo de fazer parceria com seus clientes. Parece, e isso a gente percebe principalmente aqui em Brasília, em qualquer segmento, banco, padaria, supermercado, seja lá o que for. Parece que as pessoas fazem o favor de nos atender. Parece que quando a gente chega para ser atendido, a gente está incomodando, né? Dá vontade de falar para um vendedor de uma loja de shopping: desculpa, eu não quero te incomodar, mas é porque eu queria comprar um produto. Então, quer dizer, não sabem atender. Mas, generalizando, a gente tem isso em todo o país. Claro que, dependendo da região, há uma cultura diferente. Vou dar um exemplo de nítida diferença cultural. Você vai em cidades como São Paulo capital, ou Rio de Janeiro capital, você não vai comprar nada, o vendedor já percebeu. Mas a maioria te atende de um jeito que você não esquece mais daquele vendedor. No dia que você pensar em comprar daquela loja, você vai procurar quem? Esse vendedor, que não te ignorou quando você não comprou. Aqui em Brasília, se você não compra, o vendedor já te chama de caroço, que é um apelido que se dá no comércio para aquele cliente que não compra, né? Então, quer dizer, eu tenho que contemplar meus clientes, eu tenho que trazer os clientes para dentro da empresa. Muitas empresas fazem isso bem feito, criando o que se chama comitê de cliente. O que é um comitê de cliente? Se escolhe cliente-chave, se fornece gratuitamente produtos da empresa para esses clientes-chave que já são fãs da empresa, para eles ficarem criticando o produto. Por exemplo, salvo engano, a Chevrolet, não sei se é bem a Chevrolet, ela tem um comitê de 50 clientes, aonde você recebe um carro por ano de graça. Só que você tem que preencher questionários quase que semanais sobre esses carros. Então imagina, um belo ano, você está com um Camaro para você testar, e no final do ano o carro é seu.
Só que no ano seguinte você recebeu um Celta, você testar todo dia, você vai ter que andar com o Celta todo ano, mas o carro é seu. Quem não gostaria de ter um carro por ano só para ficar testando? Eu adoraria, não sei vocês. Mas percebe, você vai fazer isso com qualquer cliente? Você só pode fazer isso com um cliente que seja o quê? Formador de opinião, mesmo que negativo. Mas a empresa atendendo a demanda desse cliente que tem uma opinião negativa, ele sendo formador de opinião, qual é a opinião que ele cria? O produto não estava prestando, a empresa atendeu rapidamente, agora presta. E ele vai multiplicar isso. Qual é o melhor marketing que existe no mundo? Boca a boca. O melhor marketing que existe hoje, mídias sociais. Alguém elogiar o seu produto nas mídias sociais. Isso é o melhor marketing. E é gratuito. Gratuito não. O investimento que você tem que fazer para convencer um cliente, sem pedir para ele multiplicar o seu produto positivamente, é altíssimo. Isso tem que estar no planejamento. Então percebe, não dá para chamar de ferramenta, não é algo que você manuseia. São lembretes. Contemple isso no seu planejamento. Isso são as forças de porta. Ok? Diga. Professor, aqueles cartõezinhos de fidelidade estariam aí na barganha dos clientes também? Poder de barganha dos clientes, entra. Menor, né? Não parar com o carro, mas... Só que assim, o cartão fidelidade, a gente tem que ver qual é a intenção desse cartão fidelidade. A maioria dos empreendedores brasileiros cria um cartão fidelidade para que você fique preso à empresa e continue sempre comprando dela. Eu acho horrível numa pizzaria eu ter que consumir 10 pizzas em dias separados para ganhar uma. E ainda com medo de restrito, né? Em 2 dias. Eu até faço isso, né? Dá para perceber, mas assim, eu acho isso um absurdo, porque no fundo, só estão me dando 10% de desconto para me tornar fiel. Desculpa, para me tornar fiel pode me dar um desconto maior. Entendeu? Assim, para me fidelizar pode ser um mega desconto. Ou não precisa me dar um desconto. Me dá um produto de mais qualidade ainda. Que eu peço uma pizza de mussarela e ela venha com uma mini pizza de um outro sabor que eu nunca provei, de graça. Entende? Que não é de graça. É para eu fazer eu provar e no próximo pedido eu parar de pedir a mussarela que é baratinha para pizzaria e pedir aquela mais bem feita, que tem um valor agregado maior. O que as empresas não entendem é o seguinte: você quer cativar clientes? Dê 10 coisas de graça para ele, venda só a 11ª. Você vai ter o cliente eternamente. Só que as empresas brasileiras, o brasileiro de forma, imagina dar algo de graça. Imagina, não, tem que pagar. Gente, a sua 11ª, que é a venda, já pagou as 10 coisas que você deu de graça. Só que a partir daí você não vai precisar dar mais nada de graça. Você tem um cliente eterno, altamente feliz pelo que você fez com ele no começo. Você só vai manter o bom atendimento. Não pensam assim. Então, pensando que Porter, ele é bem direcionado nessa questão comercial. Não só comercial, mas concorrente, mercado. Né? Ele é bem direcionado em mercado. Tem alguma coisa de fator externo aí, tudo ou não? Tudo é externo. Tudo é externo. A única coisa que é interna aqui é o cliente fornecedor. Sim, tem alguma força de porta que é interna? Não, todas são externas. Não é que todas são externas ou todas são internas. Se eu analiso a relação com clientes que eu já possuo, é interna. Se eu analiso a relação com o que eu vou fazer com clientes futuros, é externo. Então a questão não é interna e externa, é temporal. Já tenho ou ainda vou ter. Tá? Isso são as forças de porta. Cai bastante em prova também. Questão. Aí você pega uma questão dessa, que olha o excesso de palavras. Isso é cansativo, não é? Macete. Obviamente o enunciado está perguntando quais são as 5 forças de porta. Se você tem já na cabeça quais são as 5 forças, que é o que sempre as bancas vão cobrar quando cair, você já mata as questões ao perceber uma única força que já não pertence. Então vamos lá. Nesse caso é uma questão da CES Gran Rio, que é bem no estilo FCC, IADS, etc. O modelo das 5 forças de Porter é uma ferramenta bastante utilizada para análise da indústria de uma organização. As 5 forças de Porter são: nunca estranhe a palavra indústria, quando não está falando de uma fábrica, está falando de um comércio, está falando de um governo. Nós, administradores, a gente usa o termo indústria para qualquer organização que produza alguma coisa, mesmo que seja um serviço. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de faxina, é uma indústria. Serviços. Eu sou um escritório de advocacia, é uma indústria. Então qualquer empresa a gente apelida de indústria, desde que produza algo. Né? Então vamos lá. Poder de negociação de fornecedores. Ok. Poder de negociação de compradores. Não, é da cliente. Uma cliente não compra? Então a banca quis sacanear mudando a palavrinha, colocando um sinônimo. Tá certo. Clientes são compradores. Penetração de mercado dos concorrentes. Fora. Não está falando de penetração de mercado, está falando de concorrente de forma geral.
Ameaça de substitutos, ok. Rivalidade de concorrentes. E aí? Daria para colocar correto por causa de penetração de mercado dos concorrentes? Aqui já está a rivalidade dos concorrentes de novo. Ele não fala de penetração de mercados. Questão errada. B. Negociação de fornecedores, ok. Negociação de compradores, ok. Cultura de uso de mercado. Fora. Já pulo. Negociação de fornecedores. Negociação de compradores. Penetração de mercado dos concorrentes. Fora. D. Ameaça de novos entrantes. Poder de negociação de fornecedores. Poder de negociação de compradores. Ameaça de substitutos. Rivalidade de concorrentes. São as 5 forças. Resposta correta, letra D. E por fim, está errado a última, porque está falando a cultura de uso de mercado. Percebe que todas as opções misturam as mesmas palavras, para te confundir. Então você tem que saber realmente de cor quais são essas 5 forças de porta, para conseguir responder. Nessa alternativa eu fiquei na dúvida justamente por causa da ameaça do substituto, justamente porque faltou produtos. Aí... Pode ser produtos, pode ser serviços, pode ser empresa, enfim. Tá? Não leva tão ao pé da letra com todas as palavrinhas como estava ali no esquema. Aquele tipo de esquema é criado pelos autores que explicam o Porter. Se você pegar o livro na essência, tá, pô, tem muito mais palavras, é bem mais amplo. No caso, esse esquema do lado direito do nome tem ameaça para os substitutos, é como se substituto fosse a palavra-chave. Isso. Entender que várias coisas. Mas não pessoas, e sim produtos ou serviços. Produtos ou serviços, de uma forma Tudo relacionado. O problema é o seguinte, vocês, e não é culpa de vocês, é falta de familiaridade com o vocabulário da administração. Separa muito na cabeça produto de serviço. O serviço é um produto. A diferença é que serviço é um produto intangível e o produto físico é um produto tangível. É a única diferença. Tá?